Vamos então agora falar a respeito do propósito do ministério profético à luz do novo pacto, já que estamos fundamentados aí no tocante Antigo Pacto. Por que fizemos todos esse repasse do Antigo Testamento? Para você então ver a grandiosidade que foi a atuação dos profetas no que diz respeito a serem usados por Deus em comunicação, em anúncio, em admoestação, em juízo, em condenação junto ao povo de Israel. Não são suas funções que nós devemos ou podemos descartar, mas também não devemos eternizá-las. Jesus morreu para nos fazer livres de todo pecado. Ele cumpriu o antigo pacto e inaugurou um novo pacto. Isso é extremamente importante nós pontuarmos nesse momento. E eu quero deixar registrado um fundamento bíblico através da palavra que está em Hebreus, no capítulo 8, versículo 13. Dizendo nova aliança, dizendo em algumas versões novo pacto, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de se acabar. Cristo veio cumprir a lei dos profetas. Quando ele morreu na cruz, ele não descartou o ofício do profeta, mas ele veio e fez mudanças no papel e nos deveres do profeta no novo pacto. Então, existem profetas nos dias de hoje? Nós nos perguntamos tanto isso. Existem apóstolos nos dias de hoje? É uma pergunta muito pertinente que sempre as pessoas nos fazem. Cristo, quando veio, além de cumprir a lei dos profetas, ele morreu. Quando ele morreu na cruz, ele não descartou o ofício do profeta, mas ele veio fazer mudanças nos deveres, nas funções, dentro da movimentação profética no novo pacto. O ministério de Jesus veio mudar a ordem. Em Hebreus 1:1 fala a nós já lemos esse texto, nos falou nos últimos dias através de quem? Nos falou nos últimos dias pelo Filho. A cruz, a obra da cruz, mudou a perspectiva da comunicação. A obra consumada, a obra perfeita, não se dá mais apenas por profetas grandiosos, superiores, excelentes, mensageiros, atalaias, pois agora a maneira de Deus falar é através do Filho. Ele cumpriu a lei dos profetas na cruz. Nosso objetivo aqui não é pegar um versículo isolado. Não se trata de contradizer um pacto com o outro, o Velho Testamento com o Novo Testamento. Esse não é o nosso objetivo. Não se trata de colocar Cristo versus os profetas do Antigo Testamento. Não é a nossa meta. Nós não devemos colocar em oposições coisas que Cristo não está colocando em oposição. O que precisamos entender através dessa aula é que a movimentação dos profetas no Velho Pacto foram circunstanciais para aquele período profético antes da cruz. Jesus não está se enfrentando ou se opondo a Elias, Eliseu, Jeremias. Simplesmente Cristo é supremo, superior a todos eles. Cristo é melhor em natureza, Cristo é melhor em essência, Cristo em função, em papéis que seja em natureza. No livro de Mateus, no capítulo 17, vemos essa palavra. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Isso não significa que o ofício do profeta está descartado. Desde a restauração apostólica e profética que vivemos, pelo contrário, Jesus veio para afirmar e fazer as mudanças, como eu disse, nos papéis dos profetas, para que cada um flua na graça que foi chamado como ministro competente do novo pacto. Paulo mesmo trouxe isso com muita clareza. Vamos ver a palavra do Senhor em Efésios 4, 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos
todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Se nós retiramos o profeta e o ofício do profeta no novo pacto, ou a graça ministerial do profeta, nós estamos afirmando que nós não precisamos mais de aperfeiçoamento e nós já estamos à estatura completa do varão perfeito que é Cristo. Se nós retiramos essa graça ministerial, então, do novo pacto, estamos dizendo que não precisamos ser mais aperfeiçoados. Será que não precisamos mais, como igreja, ser aperfeiçoados? O ministério do profeta no novo pacto é um ministério que trabalha junto com as outras graças ministeriais e tem como função principal aperfeiçoar os santos para que a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo, até que todos, será que todos já chegaram à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo? Não, não é verdade, irmãos? Os profetas, eles eram videntes no Antigo Pacto porque eles viam as regiões celestiais. Nós demos aqui alguns exemplos, lugares celestiais. Hoje, aqui nós temos uma diferença, porque os profetas no Novo Pacto, não só os profetas, mas nós como igreja, nós estamos todos assentados nos lugares celestiais. Os profetas, eles eram aqueles que ouviam a voz de Deus. No Novo Pacto, todo aquele que é nascido de novo pode ouvir a voz de Deus. Não é algo apenas restrito a um grupo seleto de profetas. Mas o Senhor não veio, através dos 5 ministérios, ele não veio só afirmar, como está em Efésios capítulo 4, no versículo 11 e 13, que o ministério dos profetas, ele é evidente nesses dias, ele faz parte da restauração e faz parte da edificação do corpo de Cristo nesses dias, como ele veio transformar toda a igreja do Senhor, numa igreja profética através do Espírito Santo de Deus habitando, morando em todos nós. Então, novo pacto, todo aquele que é nascido de novo pode sim ouvir a voz de Deus, e aí nós estamos falando de uma igreja profética, de uma igreja que profetiza, que comunica a voz do Senhor às nações, aos povos, às famílias, aquilo que está no coração de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, e eu quero deixar isso aqui claro, porque nós vemos isso de uma maneira muito evidente, eles observavam as condutas das pessoas. E no Novo Pacto, hoje, nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E o Espírito Santo é aquele que nos convence de todo pecado, de toda injustiça, do juízo. No Novo Pacto, o profeta não é aquele que anda apontando o dedo como um acusador o tempo todo, observando se as pessoas estão em pecado, observando se a pessoa está cometendo um erro ou não. Esse não é o papel e não é a função principal de um profeta no Novo Pacto. Mas o Espírito Santo é quem convence a cada um dos seus maus caminhos. Deus usa o profeta no Novo Pacto para falar, para ministrar, para pregar, para anunciar ali sobre o arrependimento, levando as pessoas a produzirem frutos de arrependimento, sim. Isso é pertinente e é função do profeta, mas não cabe ao profeta ministrar uma palavra, olhar para a igreja e transmitir. Nós já vimos muito isso, transmitir aquele medo. O profeta vai subir no púlpito, o profeta vai pregar. Né? As pessoas, quando estão em pecado, as pessoas nem vão na igreja, porque ali o profeta pode revelar, expor. Isso não faz parte do ministério do profeta no Novo Pacto. Porque esse não é o objetivo principal, não é assim que se edifica uma igreja madura nos 5 ministérios e numa cultura profética saudável. Não é dessa forma. O profeta no Novo Pacto tem o papel principal. Claro que profetizar, mas além disso, aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar ali, trabalhando junto, em equipe, com as outras graças ministeriais, para que as pessoas sejam aperfeiçoadas e cheguem à estatura do varão, para que todos cheguem à estatura do varão perfeito, que é Cristo.
O marco do ministério do profeta no novo pacto é o consolo. Nós somos profetas da consolação, nós somos profetas da esperança, nós somos profetas nesse tempo da história, profetas com base ali no ministério da reconciliação, levar as pessoas a serem edificadas e construídas e terem terem essa experiência verdadeira com Cristo, com o Filho de Deus. Nós podemos afirmar, então, que o ministério dos profetas não foi invalidado em todas as suas operações no Novo Testamento, no Novo Pacto, senão que constituiu homens com funções diferentes, como vimos e fomos fundamentados anteriormente. O ministério do profeta está presente até que cheguemos, como eu disse, a um corpo maduro. O ministério do profeta é para equipar os santos. O ministério do profeta no Novo Pacto está marcado como um trabalho em equipe. E isso é uma mudança muito substancial que nós temos entre os pactos. Porque o profeta do Antigo Testamento, eles operavam como? Eles operavam sozinhos. Eles operavam de maneira isoladas. Eles não trabalhavam em equipe. Completamente diferente no Novo Pacto. Porque no Novo Pacto ninguém trabalha sozinho. Nós fluímos como um corpo, nós fluímos em equipes, interagimos com as outras graças ministeriais. Não existe uma superioridade, não existe, eu quero deixar bem claro esse fundamento, uma hierarquia. Quando nós estamos falando de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Não existe essa superioridade entre a graça do profeta ou a graça do apóstolo. Não se trata de uma hierarquia, mas se trata das graças interagindo juntos e edificando o corpo de Cristo na sua totalidade. Cada um exercendo a sua função ao qual foi chamado por Deus desde o ventre para exercer esse ofício. Todo profeta pode comunicar uma palavra e está sujeito a um julgamento e uma interpretação apostólica. Vamos ver algumas passagens bíblicas para somar o nosso aprendizado até aqui. Eu quero ler para vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A chave está aqui nesse texto. O profeta possui hoje o ministério da reconciliação. Todos nós temos o ministério da reconciliação, não o ministério de juízo ou o ministério de condenação. Temos que desmistificar, não andemos mais condenando os pecados dos outros, apontando o pecado do outro. Não é o papel do ministério profético no Novo Pacto. Qual é a base da operação da graça profética que Deus deu aos profetas no Novo Pacto? A reconciliação, o consolo e a edificação. Em que se baseia a reconciliação? Em que tenhamos acesso à mente de Cristo para que possamos ver todas as coisas a partir de uma mente reconciliada. No Novo Pacto, o profeta, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa parte, para que tenhamos acesso à mente de Cristo, para comunicarmos a mente de Cristo, para falarmos, para profetizarmos, para que possamos ver todas as coisas a partir de uma mente reconciliada. Nós precisamos aprender a separar discernimento de juízo e de condenação. Porque só existe juízo e condenação onde o discernimento não está sendo exercitado. Quantos vínculos são quebrados, quantas vidas são mortas por condenarmos ao invés de discernirmos? Se procurássemos operar na reconciliação, talvez nós tivéssemos ajudado, talvez até aqui, mais pessoas com nossas profecias
e a compreenderem a obra da cruz do que afastando essas pessoas com uma profecia que condena, com uma profecia que ataca, com uma profecia que não reconcilia. Nós podemos aqui citar quando Malaquias fala do espírito de Elias, que o espírito de Elias apareceria, não é o Elias do Antigo Testamento, trata-se então de um espírito profético de reconciliação, que se reconciliaria, que reconciliaria quem? O coração dos pais aos filhos. Elias não virá do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, descerá aqui e colocará fogo em todas as coisas. Não é isso que está se referindo quando se fala do ministério de reconciliação, mas do espírito de reconciliação. No passado, nós não vemos Elias se movimentando dessa forma, reconciliando o filho com o pai, nós não vemos, a base do ministério de Elias não era essa, a base do ministério de Elias era o juízo. A base do novo pacto, o fundamento do ministério profético no novo pacto é o amor e a reconciliação. O ministério profético ele está totalmente ligado e voltado ao Espírito Santo no novo pacto. O ministério profético no novo pacto se movimentava totalmente na dependência ligada ao Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos para esperarem em Jerusalém a vinda do Espírito Santo, o dom a qual o Pai prometeu, desde qual Jesus havia falado. Esta promessa se cumpriu ali em Pentecostes, como está descrito em Atos 2, com a vinda do Espírito Santo. Ali foi produzido um povo profético. Ali a igreja se torna um povo profético. No Antigo Testamento, Deus levantava uma profecia em momentos isolados e particulares. Entretanto, a promessa do Messias era também que o Espírito Consolador viria e através dele. Hoje, todos nós somos proféticos. Todos nós podemos ouvir a sua voz. A vinda de Cristo também significava que o Espírito Santo era chegado. No lugar de um profeta e um pequeno grupo de profetas no Novo Pacto, Deus derramou seu Espírito sobre toda a carne, nos tornando assim um povo profético. Você que está fazendo este módulo, assistindo essas aulas, você pode ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a revelação da mente, do coração de Deus. Sim, pode vir ao seu coração, você pode ouvir, você está apto, se o Espírito Santo habita dentro de você, se você nasceu de novo, se a obra da cruz revelada ao seu Espírito, você pode ouvir a voz de Deus te guiando, te direcionando. O Espírito Santo, ele não veio apenas para nomear alguns profetas, eu quero deixar isso aqui claro. Ele não veio para nomear um povo selecionado, mas ele veio para tornar uma igreja profética. A promessa era que todos profetizarão. A vinda do Espírito Santo produziu um povo com visão profética, chamado para declarar e para manifestar o governo de Cristo sobre a terra. O grande comissionamento do povo de Deus de ser suas testemunhas através do Espírito Santo, cumprindo então o propósito eterno de Deus na terra. Contudo, isso não será realizado de forma independente, de forma individual. Isso será realizado, efetivamente cumprido através do corpo de Cristo juntos, onde Cristo é o cabeça da igreja e nós, através dos 5 ministérios, edificando o corpo, trabalhando juntamente com as outras graças ministeriais. E eu quero abrir aqui um parênteses, porque nós vemos muitas movimentações de profetas itinerantes. Profetas que não estão vinculados, não estão ligados ao corpo de Cristo. Profetas sem paternidades, profetas que atuam de maneira individual, de maneira isolada. Lembra que nós falamos que o profeta no Novo Pacto é um profeta que trabalha em equipe? É um profeta que trabalha para a edificação do corpo de Cristo? Que trabalha ali com equipes proféticas junto ao corpo de Cristo? Esse povo profético que se converte em um instrumento do Espírito Santo, comissionado por ele para glorificar e estender o reino de Deus sobre a terra, essa é a mensagem, a promessa que todos profetizariam. Nós podemos aqui fazer uma pergunta: o que eles estavam profetizando em Pentecostes?
declaravam as maravilhas de Deus em uma linguagem em que todos podiam entender. Muitas profecias nesta era contemporânea acabam perdendo seu enfoque. Nós ouvimos profecias como datas de nascimento, o que marca a precisão, né? Se o profeta ele é preciso, se ele fala da parte de Deus. Nós ouvimos profecias como data de nascimento, RG, CPF, conta bancária. Isso não fazia parte do derramamento do Espírito Santo. Não era o que estava sendo profetizado em Pentecostes. Hoje nós precisamos compreender que existe uma mudança no foco da profecia atual. Precisamos testemunhar das grandezas de Deus, de maneira que as pessoas possam entender, numa linguagem que as pessoas possam entender. As boas novas do Evangelho de Cristo é um dos principais anúncios do ministério profético. Nós devemos entender e buscar ouvir com prioridade o que o Espírito Santo quer comunicar através das profecias. Aquilo que está na mente, no coração de Deus, aquilo que o Espírito Santo quer realmente falar com a sua igreja. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse 19:10, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O próprio Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, é o Espírito da profecia. Um genuíno ministério profético tem como missão dar testemunho do Filho, dar testemunho de Cristo. O Espírito Santo, ele é apaixonado em glorificar a Jesus Cristo, em empoderar a igreja e a cumprir o seu propósito na terra. A igreja precisa ser profética e ter como missão principal anunciar o Evangelho de Cristo, dar testemunho de Cristo. O enfoque do ministério profético no Novo Pacto não tem relação com bênçãos pessoais e tampouco ficar vendo o demônio o tempo todo, guerreando, julgando, condenando, desatando a ira de Deus. E sim, nós temos que contribuir de forma ativa com o propósito eterno de Deus, o propósito eterno do Pai através da Igreja de Cristo, que deve ser comunicado, anunciado, proclamado através das nossas profecias, onde o enfoque é Cristo e não o diabo. Nós não devemos usar as profecias do Novo Pacto como enfoque no inimigo para atemorizar, para causar medo, para causar terrorismo às pessoas. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo é o alicerce, Cristo, nós não podemos estabelecer outro fundamento além do que já está posto. Cristo é o fundamento. Nós somos colaboradores nesta edificação junto com as outras graças ministeriais. Sabe que existem muitas coisas a serem descortinadas no que diz respeito ao ministério profético à luz do Novo Pacto. Porém, a igreja ela tem avançado em largos passos e trabalhado arduamente nessa restauração desse ministério, junto com as casas apostólicas e proféticas. A igreja cristocêntrica, que se movimenta através de uma voz profética, tem colaborado de forma efetiva para que um tempo de governo seja estabelecido na terra e uma cultura profética seja estabelecida. O fundamento de uma igreja sem o ministério profético está incompleto. E em uma casa profética, a unção profética precisa fluir juntamente com os outros ministérios.